Senhoras gestores e senhores gestores, representantes da ANESP, nossos palestrantes, os nossos convidados, sejam bem-vindos. Em aproximadamente 1 hora estaremos discutindo o tema a importância da carreira de gestor público no processo de desburocratização e inovação da administração pública. Nós, do Colegiado de Gestores Públicos do Tocantins, acreditamos que este evento é um importante passo para que a categoria possa se fortalecer e contribuir cada vez mais com o desenvolvimento do Tocantins. Com as primeiras conversas entre mim e o gestor Rodrigo Almeida, ainda em agosto de 2019, possibilitou que em março de 2020 nós criássemos o Colegiado de Gestores, um grupo unido que vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Entre os meses de março a julho deste ano, nós realizamos 7 reuniões online, e este evento é parte da estratégia para a aproximação dos gestores do Tocantins. Observando as políticas de privacidade do Google, informo que esse encontro está sendo gravado. Informo também que as perguntas aos convidados podem ser feitas via chat. E quem desejar fazer alguma pergunta via vídeo, ou emitir alguma opinião sobre o assunto dentro do tema, a gente pede que se inscreva no chat com o termo "quero participar", ok? Solicito também que mantenha os seus microfones desligados e gentilmente peço que todos liguem as suas câmeras para que a gente possa visualizá-los. Elise Sueli Pereira Gonçalves ocupa o cargo de secretária adjunta de gestão da secretaria ligada à Secretaria Especial de Desburocratização do Governo Federal, do Ministério da Economia. Ela é servidora pública desde 2008, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Tem ocupado posições de liderança na área de gestão, inovação, governo digital, planejamento e assuntos econômicos. Ela é formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda pela Universidade de Brasília. Também possui diversas especializações na área de gestão pública. Olá, Elise, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Muito grato pela sua presença, tá? Tiago Pereira Dourado é secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, SEAGRO, e também presidente da Rural Teams, graduado em Administração de Empresas, tem MBA executivo pela FGV, pós-graduado em Gestão Pública pela Unitins, graduando em Direito pela Unitins, é servidor da carreira de Gestor Público. Olá, Tiago, bem-vindo. Bom dia a todos, parabéns, Rogério e Rodrigo, pelo incentivo aí de reagrupar de novo o grupo de gestores. Muito importante esse recomeço aí com esse trabalho. É um prazer estar junto com vocês aqui de novo, conversando sobre a nossa carreira. Muito bem. Dr. Cristiano Heckert, ele é secretário de Gestão do Ministério da Economia. Conforme vocês receberam os convites, até agora pela manhã, nós havíamos confirmado a presença do nosso colega Cristiano, que ocupa a secretaria lá no Ministério da Economia. Todavia, houve um imprevisto. Ele nos enviou um vídeo, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento inicial. Olá, meus colegas gestores do estado de Tocantins. Meu nome é Cristiano Heckert, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal desde 2006. Atualmente estou à frente da Secretaria de Gestão no Ministério da Economia, que é o órgão que gere a nossa carreira. Eu tinha me programado para estar com vocês no evento de hoje, infelizmente surgiu uma agenda de última hora, a qual eu não pude me ausentar, mas estou muito bem representado pela minha secretária adjunta, Elise Gonçalves, que vai conversar com vocês um pouquinho sobre as transformações que estamos fazendo na administração pública e, em particular, na gestão de carreiras
transversais, como é o caso da carreira de gestor governamental, uma carreira que eu acredito ser fundamental para o Estado, justamente porque recruta profissionais de alto nível, capacitados para exercer funções de liderança e de assessoramento aos maiores escalões do governo, e que, a partir disso, pode traduzir em políticas públicas e em medidas de eficiência de gestão as prioridades governamentais. Coloco as sedes à disposição para dialogar sempre com vocês e desejo um ótimo evento. Grande abraço. Vamos então. Já começando aqui com a Elise. Elise, o Estado brasileiro criou a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, PPGG, né? A continuidade das políticas públicas após as mudanças de governantes. Como você avalia, na linha do tempo, a importância deste profissional dentro da administração pública? Elise. Bom, Rogério, a carreira ela foi criada em 1989, então foi um período em que o Estado também estava estruturando outras carreiras de Estado, como a dos analistas de planejamento e orçamento, e para além dessa questão de ter uma memória, de ter uma continuidade que pudesse assessorar os governantes que estão chegando, fazendo uma boa transição, ela também veio para sanar algumas deficiências relacionadas à capacidade de gestão, capacidade técnica em políticas de gestão e em políticas públicas. E pelo seu desenho de vanguarda, essa questão da mobilidade, da transversalidade, eu entendo que isso enriquece muito a trajetória do gestor. Embora alguns comecem a se especializar mais em alguma determinada temática, infraestrutura, social, ambientes, saúde, essa mobilidade faz com que a gente continue sempre, digamos assim, atualizados e aptos a atender às necessidades do momento, porque elas vão mudando, né? A gente, desde que a carreira surgiu, não tinha internet. E quando a gente olha como nós estamos, a gente consegue ver que vários dos servidores que já passaram pela carreira ficaram conhecidos e reconhecidos por seu protagonismo na criação de políticas públicas. Nós tivemos vários servidores que já foram ministros, que são secretários executivos, que ocupam vários postos de liderança na administração pública federal, e isso tem a ver com o empenho dos servidores, com a qualificação contínua, né? Nós temos um programa de qualificação junto com a Escola de Governo, a ENAP, e que para a progressão da carreira, para a promoção, as pessoas elas precisam estar em constante aperfeiçoamento. Então, nós temos cada vez mais buscado ferramentas, até em parceria com as associações, de conseguir catalogar melhor essas evidências e manter a memória do que os servidores vêm fazendo. Então, a gente, além do que a gente já tem de produção em congressos especializados, como o CONSAG, como o CLAD, e vários outros eventos em que nós temos a presença desses servidores, a ideia das ações que a gente faz para melhorar a alocação estratégica e a pactuação de resultados, é também para a gente dar visibilidade para todas as pessoas a respeito, não só dessa carreira, mas das outras carreiras que nós supervisionamos, e também faz parte do processo de, digamos assim, capacitação dos órgãos em melhor alocar a força de trabalho conforme a complexidade da tarefa, conforme o perfil e a qualificação do servidor. Ok. Hoje tem aproximadamente 1.023 gestores, né? E o órgão supervisor da carreira de EPP... Ativos, a gente tem 949, conforme os últimos dados do CIAP. Esse número pode reduzir um pouquinho aí com aposentadorias, mas ativos
Esse é o número. Ok. E a secretaria responsável pela supervisão desses profissionais é a SEGE, né, a qual você é a secretária adjunta. Cabe à SEGES, né, coordenar a definição da unidade de exercício, como você já adiantou, autorizar as movimentações, definir os termos do concurso e o conteúdo dos cursos de formação, acompanhar a inserção dos EPPGs durante o estágio probatório, formular os programas de desenvolvimento. Como a senhora avalia as vantagens de se ter um órgão supervisor da carreira e reforçando um pouquinho como que esses gestores são estrategicamente alocados nos órgãos do governo federal? Ok, perfeito. A vantagem de se existir um órgão supervisor é que você consegue alocar uma equipe dedicada às especificidades daquela ou daquelas carreiras e desenhar planos mais focados, né? Então, pegando aqui pela SEGES, acho que uma grande vantagem é que a gente consegue conhecer melhor o perfil da carreira. Nós já fizemos um censo, nós já fizemos um mapeamento de competências, estamos ampliando isso para também a carreira de analista de comércio exterior, que agora também está sob nossa supervisão, e quando a gente consegue regular essas questões, por exemplo, de mobilidade e de pactuação de resultados, a gente consegue direcionar melhor a alocação e gerar evidências que realmente comprovem no que as pessoas estão engajadas, né? Hoje, no serviço público, não só aqui no governo federal, às vezes a gente carece de dados qualificados, né? E com um órgão supervisor a gente consegue ir atrás de dados qualitativos, melhorar os dados quantitativos também e criar uma rede mais próxima aí com os órgãos. O que a gente começou a fazer recentemente, já até fizemos aí o primeiro relatório do piloto de avaliação, junto com o IPEA, a ENAP e o CAD, cada vez mais a gente querer juntar o que as pessoas, que a força de trabalho propicia para o órgão com o seu objetivo estratégico, com o resultado que se pretende alcançar. Então, esse piloto que nós fizemos com esses 3 órgãos, e já temos agora aproximadamente 14 órgãos já com essa pactuação, é que o órgão consiga olhar para o seu planejamento estratégico, para os seus projetos estratégicos e quais os servidores da carreira, não só da carreira de PPGG, mas da área de infraestrutura e também de comércio exterior, onde que essas pessoas estão alocadas nesses projetos estratégicos e quais são as entregas que se esperam delas. Isso é bom porque a gente ajuda a reduzir eventual subutilização que tenha, né, e isso é algo que vai trabalhando-se aos poucos, a maturidade dos órgãos, e consegue, ao longo do tempo, fazer um acompanhamento e entender o que está acontecendo, né? As entregas estão sendo feitas, estão sendo repactuadas. A gente sabe que não depende só de uma pessoa ou só de uma carreira, mas é uma mudança de cultura para o órgão começar a olhar as suas entregas a partir do resultado que ele mesmo planejou, né, para atender aí as demandas, né, do governo, do PPA, dos planos nacionais e setoriais. Então, esse contato com os órgãos é muito interessante, porque quando a gente começa a construir, muitas vezes a primeira versão que vem do plano, ela ainda vem meio tímida, e aí nas conversas as pessoas vão começando até a pensar na construção disso com a cabeça de projeto, com a cabeça de gestão estratégica. E isso é muito positivo. Agora, até quando uma pessoa vai movimentar, a gente já pede esse tipo de informação. A gente sabe que nem sempre é fácil, mas já é uma inovação e uma reflexão que você já faz para o órgão que vai receber aquela pessoa estar mais bem preparado para receber. Então, isso é uma das ações. Ok, muito bem.
Eu queria ouvir do Tiago agora, Tiago. No Tocantins, nós temos aí cerca de 104 servidores, gestores públicos ativos, né? Eles possuem nós possuímos atribuições de alta complexidade e responsabilidade, planejamento, execução, acompanhamento, controle, para dar eficácia e efetividade à gestão de políticas públicas. Qual a avaliação, Tiago, você faz enquanto gestor e enquanto membro também do primeiro escalão dos servidores, gestores públicos dentro da administração? Oi, Rogério. Antes de começar, queria agradecer a Elise aí pela contribuição. Acho que muitas coisas interessantes foram passadas aí para que a gente possa fazer um benchmark dessa experiência dela do lado dentro do Ministério e dentro da Secretaria, porque muita coisa interessante para a gestão de diversas carreiras, e para a nossa, fundamental aí. Cumprimentar também o Charles, que está aqui também, que é gestor público e também está no primeiro escalão, hoje presidindo o Instituto de Previdência do Estado, o IGPREV, e vários outros gestores aqui que também já participaram, já tiveram o desafio de estar à frente, ou no primeiro, no segundo escalão, gerenciando e contribuindo, deixando a sua contribuição para o Estado. Rogério, de maneira sucinta, a gente não tem uma organização otimizada como tem no Ministério do Pensamento da Carreira, né? Existe o plano de carreira, mas há um esforço individualizado dos gestores que compõem o seu empenho de maneira individualizada, né? E sem uma sinergia de trabalho efetiva. Então, assim, até a definição dos usos, de que secretaria pode receber um gestor público, de qual o papel desse gestor público dentro das secretarias, ainda está muito vago, ainda precisa definir com clareza esse dinamismo da própria carreira, gerando em muitas situações uma subutilização, como a Elise citou aqui, que nesse planejamento lá no Ministério eles avaliaram esses perfis, esse mapeamento de competências para que pudesse definir. A gente precisa caminhar, acho que nesse mesmo sentido, para que não haja subutilização dos gestores, que é uma mão de obra qualificada que o Estado dispõe e que muitas vezes está sendo subutilizado aqui no Tocantins. Então, acredito que a gente tem que, sim, construir uma plataforma de sinergia, de vínculo a uma secretaria que gerencia essa carreira e que pode utilizar dentro do Estado inteiro da maneira mais inteligente essa mão de obra qualificada. E isso, logicamente, vai levar uma série de benefícios para a administração pública, que envolve a manutenção, a captação de recursos, a eficiência, né, uma série de benefícios que a gente já divulgou. E eu já fez até um estudo em conjunto aí falando sobre volume de recursos, volume de execução e prorrogação de prazos de convênios, o quanto isso tem prejudicado o Estado em projetos estratégicos para o Estado, essa descontinuidade, que era importante a gente os gestores estar participando desse debate nas mais diversas secretarias aí que captam esse recurso. Então, eu vejo que a gente precisa construir essa unidade, precisa ter esse mapeamento de competência e precisa ter clareza das necessidades e do perfil do gestor, onde ele vai agregar maior valor ao Estado. Muito bem, muito bem. Do total desses gestores aí que nós comentamos, nós temos aí cerca de 33%, de acordo com o levantamento que nós fizemos, de gestores em cargo em função de confiança ou cargo comissionado, na atual gestão do governador Mauro Carlesse, né? Nós temos 2 gestores ocupando o cargo máximo de uma pasta, e isso por si só dá respaldo e fortalece sensivelmente a importância da categoria. E aí eu queria saber se você acredita que a união desses gestores, no sentido de discutir, de propor soluções para as diversas instâncias do Poder Executivo, é um fator de sucesso para que a carreira seja ainda mais reconhecida pelo governo e pela sociedade. Tiago. Exato, né? Essa unidade, esse mapeamento de necessidades, uma alocação correta do recurso qualificado,
vai demonstrar significado para a gestão e para a sociedade. E a sociedade precisa ter clareza sobre o nosso papel, né, para que o governo também entenda qual que é, de maneira efetiva, qual é a contribuição que os gestores podem dar ao Estado e o quanto de resultado a sociedade vai perceber através dessa otimização de gestão, através do uso qualificado dessa mão de obra. Ok. E eu queria ouvir dos dois agora, tanto do Thiago quanto da Elise, que um tema recorrente na administração pública é o da inovação, né? Podemos perceber o esforço de diversos órgãos em fomentar práticas inovadoras aplicadas à melhoria da gestão e da prestação de serviços, como também a intensificação da interação com a sociedade, a academia e outras organizações do setor privado. Um fator limitante hoje do processo de inovação está muito no campo teórico, né? E, na opinião de vocês, de que forma o gestor público pode contribuir para os processos inovativos, para que saiam da teoria e passem aí mais para o campo prático, começando aqui pela Elise? Antes da resposta da Elise, me permitam só avisá-los que quem quiser fazer pergunta, a gente, finalizando essa abordagem, já começa para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas escritas no chat. Caso alguém queira falar via vídeo, que eu acho interessante, até o próprio Charles, que também está no primeiro escalão aí, assim como o Thiago, quiser fazer uma fala via vídeo, só se inscrevam aí, quero participar do vídeo, ou façam a sua pergunta aqui via chat, que a gente já inicia daqui a alguns minutos. Antes de entrar nesse tema da inovação, só um ponto que eu não falei nas respostas anteriores, as carreiras mais transversais, a questão do órgão supervisor, é você fazer os órgãos entenderem que a força de trabalho não é a força de trabalho de cada um, é do governo. Então, às vezes, por conta de outras carreiras que não têm essa mobilidade, os órgãos têm esse hábito de achar que a força de trabalho é permanente lá, né? E a tendência é cada vez mais as pessoas conseguirem exercer suas atribuições em mais de uma área. E do ponto de vista de inovação, isso é interessante porque as pessoas conseguem trazer perguntas diferentes, né? Eu acho que, como você bem falou, a inovação ela não é um fim em si mesmo. Se eu pegar lá em 2015, quando a gente tinha quando nasceu o Inova, que já foi uma nova onda aí de um olhar para a inovação em gestão, que acabou culminando também com a criação do Genova Laboratório de Inovação na ENAP, que eu acho que às vezes falta para tirar as coisas do papel, é justamente você olhar qual é o resultado que você quer com aquela inovação. Não adianta eu pensar, olha, eu tenho o design thinking, eu tenho tais ferramentas, se você não conectar se você não vender bem, não conectar com aquilo que vai mudar. Uma das coisas que eu acho que os gestores, e a gente tem que fazer também a parte de capacitação, é gestão da mudança, porque a gente sabe que as pessoas têm uma resistência, às vezes, à mudança, porque já faz as coisas sempre de um mesmo jeito, dependendo da área, o nosso direito positivo faz com que as pessoas tenham medo de serem punidas pela área de controle, pela área de conformidade, quando vai fazer algo que é inovador. Algo inovador buscando realmente um melhor resultado. Eu acho também que nessa linha de pegar aquilo que é inovador para gerar um bom resultado, é você não querer só colocar a inovação como algo do bunker de inovação. É você colocar isso como mais um processo gerencial. Então, eu estou avaliando uma política pública, né, isso na avaliação ex ante, quando eu vou criar uma avaliação ex post, né, o que eu posso melhorar é você fazer uma boa análise de alternativas. Aí você consegue ver uma
uma inovação. É a gente também colocar essa mentalidade de questionar e fazer diferente, né, com os nossos colegas, usando as nossas redes. Atualmente, por conta do nosso cenário fiscal, a gente sabe que a gente não tem mais aquelas, digamos, aquelas commodities de mais orçamento, de mais cargo, de mais concurso. Então, a própria necessidade, ela já está forçando as pessoas a pensarem diferente. Quantas pessoas não acreditavam no teletrabalho? Quantas pessoas achavam que o teletrabalho era um privilégio? E hoje em dia, com várias pessoas em teletrabalho, e a gente vendo que a produtividade, inclusive, aumentou, a gente vê que é real. Então, aproveitar as oportunidades, eu acho que é algo que a gente consegue fazer, tirar do papel. E aproveitar também as tendências e, digamos assim, botar os projetos concretos nessas tendências. Então, a gente hoje tem, por exemplo, toda essa discussão de transformação digital. Isso é inovação, né? Você facilitar a vida do cidadão, é esse mindset, é você ter a tecnologia, que já avançou muito, e colocá-la no dia a dia. E coisas simples. Antigamente, as pessoas ficavam querendo melhorar todo um sistema para depois abrir para a sociedade, e quando você inverte a lógica, primeiro eu vou facilitar a vida do cidadão, nem que seja para abrir um balcão digital e o do balcão para dentro eu me viro, isso começa a gerar a mudança, isso é inovação. Então, é você trazer como um processo de gestão na forma de pensar. Isso é tirar da teoria, como se fosse um grupo, né? Você pode ter os think tanks, mas é trazer isso para o dia a dia, inclusive nas capacitações. Hoje a gente tem muita a questão da inovação em compras públicas, né? Mudanças na legislação de pregão, pensando aí na linha dos marketplaces. Então, é trazer esse incômodo com aquilo que ainda não está tão bom. E aí sim a gente consegue trazer as soluções para os nossos problemas. A gente lançou também recentemente o Transforma.gov, que é um programa voltado para a melhoria da gestão, onde a gente já busca, nos planos que a gente está pactuando com cada órgão aqui da administração direta, autárquica e fundacional, uma série de ferramentas para eles implementarem, e também de processos, de quem não tem planejamento estratégico, colocar, de pensar a estrutura organizacional a partir dos resultados, de buscar soluções, a gente acaba encontrando aí projetos especiais. Então, a partir dessas pequenas ações, a gente começa a criar incentivos para as pessoas e para os órgãos fazerem diferente, e aproveitando, mais uma vez, esse nosso contexto de recursos mais escassos exigem mudanças, porque se a gente não faz isso, a nossa capacidade operacional vai só reduzindo, e a gente precisa aumentar a produtividade, vendo os nossos processos, ampliando o uso de tecnologia e fazendo parcerias com outros atores para a gente conseguir manter a qualidade da prestação de serviços. Ok, Elise, muito obrigado. Tiago, dentro desse contexto da inovação, o que você pode estar comentando aí? Rogério, uma coisa muito interessante que vincula também com a outra pergunta de trazer significado para a carreira é que a da gestão é a conexão com os problemas da sociedade. Muitas vezes a máquina pública em si ela tem uma gestão tão grande, é um emaranhado burocrático que precisa ter clareza de onde que ele quer chegar. Qual é a demanda social que a sociedade está apresentando, quais são os problemas reais para que a gente possa fazer uma ligação direta e entregar um resultado que seja satisfatório para a sociedade. Hoje, muitas vezes a gente acaba criando alguns programas que são muito interessantes para a gestão pública para dentro, mas que precisam entregar um resultado social forte olhando para fora. E eu vejo muito esse conceito de inovação com esse sentido de você
manter uma clareza sobre a visão do real problema da sociedade, que é evolutivo, né? Em cada momento a sociedade está mudando, está tendo uma nova percepção, e aí muitas vezes a gente está resolvendo problemas do passado, tentando correr atrás e não entendendo que a sociedade está demandando um ponto lá na frente. E a gestão pública, nós gestores, temos que trabalhar com uma visão clara dos problemas que a sociedade demanda do governo, né? Enquanto ente, assim, né? Qualquer esfera que seja. Ter uma clareza de que a gente está fazendo um objetivo, um projeto que vai inovar e vai trazer um resultado satisfatório. Isso, dou um exemplo grande de um projeto que a gente gerencia, financiado pelo Banco Mundial, que atuou principalmente no processo de combate ao consumo de carne clandestina, carne irregular dentro do estado, do abate ilegal. Então você tem que ter uma clareza de como que esse problema funciona, de qual que é a lógica social e econômica dele, para que o Estado possa realmente encontrar um problema que seja de acordo. E essas inovações, encontrando problemas sociais efetivos, em que a gente consegue entregar para a sociedade uma coisa perceptível, é o desafio da inovação. Então, todos os programas que a gente faz de otimização da gestão pública, de valorização, de criação de espaços de ideias, tem que estar muito linkada com o uso inteligente, mas sem perder a visão de que a gente existe para entregar algo para a sociedade. Então, a gente tem que entregar o melhor serviço para o contribuinte, para toda a sociedade em geral. Muito bem. Nós vamos partir agora, dentro da nossa programação aqui, eu vou abrir espaço para que os demais gestores emitam opiniões ou façam alguma pergunta aos nossos convidados. É importante essa participação dos nossos colegas, porque aí a gente democratiza essa iniciativa, né, do primeiro encontro virtual. Lembrando que a gente fez o convite, a gente conseguiu identificar 66 gestores, né? Nesse processo de divulgação, a gente encontrou muitos colegas dispostos a fornecer telefones de outros colegas. Possivelmente no próximo encontro nós teremos mais participações, mas eu acredito que esse público estimado de 33 gestores participando aqui, aproximadamente 30, que nós temos 3 convidados, 2 da Anesp e a Elisa de Brasília, então somos 30 gestores do governo do estado, é um número extremamente significativo para essa primeira experiência. Não houve nenhuma inscrição aqui para perguntas escritas e também para perguntas em vídeo. Então, eu fico muito à vontade para convidar, então, alguns colegas para fazer alguma fala, a Wanda Paiva, que já fez parte também do primeiro escalão, o Charles, nós temos aí, enfim, vários colegas, o Rodrigo, o Wagner, fiquem à vontade, eu só sinalizar aqui, a gente já abre essa participação de vocês. Bom dia. Bom dia. Eu acho, sim, que a gente precisa realmente fazer um grupo, estudar mais e ser mais proativo, né? Oferecer soluções que a gente ache viável ao governo, porque senão a gente acaba que cada gestor tem sua área de formação, eu sou contadora, o outro é administrador, o outro é advogado, e começa a fazer só aquilo que é do seu cargo originário, às vezes, né? Junto com as pessoas do seu setor, sem oferecer soluções de gestão. Então, acho que a gente precisa fazer um grupo, estudar e oferecer ao governo, que o governo é muito aberto a oferecer, a receber essas sugestões, para que a gente consiga melhorar, né, as nossas competências e principalmente o atendimento à população, que é o objetivo final do governo. Muito bem. Se o Thiago e a Elisa quiser fazer algum comentário, eu compactuo com a sua opinião, viu, Wanda? Inclusive, já aproveitando a oportunidade, compartilhar com os colegas que o Colegiado de Gestores propôs a fundação da AGESTO, que é a Associação dos Gestores Públicos do Tocantins. Nós estamos numa fase bem avançada. Amanhã, às 18h30, nós cumpriremos uma formalidade legal de
de validação de estatuto, ata de fundação. Convido os colegas a participarem, inclusive convido-os a se disponibilizarem, a comporem essa primeira equipe diretiva. Nós temos lá espaços para todos. Eu acredito que essa associação irá... nós, inclusive, ficamos muito preocupados, até tentamos fazer essa assembleia de fundação online, mas tivemos uma orientação jurídica por conta de registro de CNPJ, etc., fazer ela presencial. Nós conseguimos um espaço bem amplo, então as cadeiras vão ter espaçamento adequado, né, álcool em gel, enfim, todos os cuidados necessários. Como nós somos um grupo de 100 gestores, convidamos 66 e só 30 estão aqui hoje, então a gente está estimando lá 20, 25 gestores estarem nessa assembleia, porque nem sempre todo mundo tem então a gente não vai fazer aglomeração, né? A gente vai tentar obedecer todas as regras. Então essa iniciativa da criação dessa associação poderá ser um dos ambientes para discussão, né, e para a união dos gestores. Eu ouvi de uma colega gestora, nesse processo de divulgação, a seguinte informação: nós estamos muito soltos, né, os gestores, né, cada um no seu órgão, cada um fazendo o seu trabalho, existe muito paradigma, assim, mas você é gestor público, né, aí fica aquela coisa, mas o que faz, né, nos órgãos, né, tem muito isso. Obrigado, viu, Wanda, pela sua participação, pela sua gentileza de estar aqui, ter atendido o nosso convite, tá joia? Eu estou esperando o resultado do meu exame de Covid, porque eu tive contato com uma pessoa contaminada, mas acho que até amanhã sai. E saindo, eu vou participar da reunião. Saindo, negativo. Negativo, de preferência, né? Porque eu tive umas reuniões no Palácio, e alguém do Palácio testou positivo, então eu fiz o meu exame hoje, estou aguardando o resultado. Ok, nós temos uma pergunta aqui via chat, eu vou trazer essa pergunta agora, do Tiago Bandeira. Visualizamos hoje que há pouca efetividade nas políticas públicas se dão devido à pouca qualidade do planejamento, seja do nível nacional, estadual ou municipal. Hoje é impensável uma gestão com qualidade sem gestão de riscos, avaliação de processo de desempenho, utilização adequada de análise de dados, estudos, eficiência de impacto, dentre outras. Como poderíamos modificar a cultura organizacional do alto escalão quando grande parte não tem nem mesmo noção da importância dessas ferramentas? Elise e Tiago, por gentileza. Bom, com relação ao aumento da efetividade das políticas públicas, bom, a gente sabe que muitas vezes o tempo da decisão não é o tempo que a gente gostaria de ter nesse processo de formulação. O ideal é realmente você ter uma avaliação ex ante, que seria basicamente, assim, em linhas gerais, você ter o problema que você quer resolver, você vê as alternativas, você vê os impactos, você vê a viabilidade econômica e financeira e como que você vai monitorar realmente a efetividade disso ao longo do tempo. E, por outro lado, você realmente fazer essa mensuração. Uma coisa que é possível de ser feita, a gente hoje, pelo menos no governo federal, a gente já tem avançado muito com os programas de integridade, de gestão de risco, com esses guias. Nós temos também o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que tem um cronograma de algumas políticas que vão sendo avaliadas, e isso faz parte também aí do processo de avaliação junto aí com o PPA. Acho que parte disso é vocês estabelecerem os procedimentos, os passos. Por exemplo, no âmbito da União, a gente tem o decreto cujo número ficou famoso, o decreto 9191,
que ele estabeleceu os elementos mínimos dos pareceres de mérito das propostas normativas, porque cada programa vai surgir normalmente a partir de um decreto, de alguma portaria, de alguma coisa, e os elementos mínimos que essas propostas têm que ter, justamente para que a gente tenha mais clareza do público-alvo, do problema, e do quanto que custa manter essa política ao longo do tempo. Então, acho que mecanismos já para a instrução processual disso já ajuda. A gente também está avançando aí na parte de análise de impacto regulatório. Então, eu entendo que não vai acontecer do dia para a noite, né? A gente tem os vários níveis federativos e nos próprios órgãos, níveis diferentes de maturidade, mas colocar esses passos, acho que já é um caminho, né, para melhoria. E o outro, que é a gente, historicamente, tem dificuldade em ter dados, né, fazer os levantamentos de dados. E eu acho que uma capacitação mais nessa questão dos indicadores e onde que são os dados que a gente precisa. Eu preciso fazer ação de melhoria cadastral, eu tenho que fazer pesquisa. Então, muitas vezes a gente não reúne porque a gente tem dificuldade em saber onde estão esses dados, a qualidade da informação. Então, eu acho que tem algumas áreas que a gente precisa ir olhando também, de área meio também de governança de dados, para ir avançando com isso. E, de fato, uma coisa que não é fácil em nenhum lugar do mundo é, a partir de uma avaliação de política, você realmente conseguir mudar ou, às vezes, substituir ou, né, às vezes tem uma política pública muito antiga que ela já não faz mais tanto sentido, a necessidade é outra, o público que precisa da ação do governo é outro. Estabelecer esses mecanismos. O Tribunal de Contas da União ele está agora no processo de revisão também do guia de governança, mas, para além disso, a gente também implementar alguns mecanismos de governança dentro de cada órgão, melhorando os fluxos e processos, naturalmente essas coisas começam a entrar. Então, a gente tem aqui o decreto 9.203, que ele fala dessa questão de governança, que cada órgão tem que ter seu comitê interno de governança, por onde devem passar determinadas decisões, até para você conseguir envolver diferentes áreas, né, diferentes olhares em cima da política pública. E muitas vezes uma política pública, ao passar por mais de uma área, por mais de um olhar, você consegue também agregar as informações e o desenho, que você tem olhares distintos, né? Então, algumas políticas públicas mais transversais conseguem se beneficiar disso, né? De equipes com olhares que se somam, que se complementam. Ok, Elise, mais ou menos isso. Ok. Tiago, de forma bem objetiva sobre essa pergunta, nós temos mais perguntas e inscrições para participação. Nós temos 13 minutos para finalizar a nossa reunião. Tiago. Essa pontuação do Tiago é muito interessante e aqui eu sugiro uma ideia, Rogério, até quando for fazer o colegiado, que é o seguinte: a Lisa falou muito bem sobre a questão da carreira ser uma carreira transversal, de uma série de possibilidades, muitas vezes não consegue ter uma identificação e uma valoração do trabalho que é realizado no meio disso. Talvez para que a gente possa exemplificar e tangibilizar o resultado, a gente talvez poderia unir forças em um foco, em uma determinada área, para que a gente pudesse mensurar os resultados, planejar, qualificar isso para que depois a gente pudesse exemplificar os resultados alcançados. E aí, com a tangibilização desse resultado, com a efetividade, ficaria muito mais fácil a gente defender o uso de ferramentas e instrumentos de gestão, porque a gente demonstraria com clareza esses resultados. E aí, de certa forma, acho que puxando um pouco de sardinha, eu deixo a Secretaria de Agricultura e o Caltins aberto para toda a composição para que a gente possa trabalhar nesse sentido, para tornar mais evidente o trabalho da carreira de gestor. A gente tem muitas dificuldades, né? E aí
a gente tem várias pessoas que podem contribuir, e aí fica aberto também de maneira bem pontual para a gente poder falar sobre isso. Ok. Eu continuo com você, Thiago. O Márcio Ferreira Lima está perguntando o seguinte: temos um plano de carreira amplo e com inúmeros cargos, mas que não apresentam um direcionamento, a começar pelo seu nome, entre aspas, quadro geral. O que devemos fazer para termos um PCCR atualizado e convergente às necessidades do Estado? É aquilo que eu falei, muitas vezes lá no passado, quando foi criado, a sociedade tinha uma demanda e quem planejou dessa maneira. E a gente vem repetindo essa estrutura governamental em vários governos, na esfera federal, e as carreiras estão mudando, as necessidades estão mudando, muitas carreiras estão deixando de existir, lógicas, né, assim, que estão sendo alteradas, e a gente precisa ter sempre a capacidade de estar alinhado, que é o processo de inovação, estar alinhado com a realidade. Mas eu demonstro que todas as mudanças do governo são difíceis, a gente tem que sempre mostrar qual o caminho chegar, fazer, logicamente, um cenário de teste e mostrar que resultado que a gente alcançou, alterações, para depois isso ser tangibilizado. E tem mais uma observação aqui, da Ivete Antunes: quero contribuir, participar da associação, onde será a reunião? Ivete, na Rua do Extra, lateral, tem a entrada da Faculdade Objetivo, o outro portão é do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, né? Uma área externa, né? Então com ventilação e etc. Vai ser nesse local amanhã às 18h30, ok? Está todo mundo aí convidado para poder participar desse encontro lá. Eu quero abrir aqui mais alguns espaços aqui para quem quiser, por gentileza, emitir alguma opinião, fazer alguma observação ou fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos fazer o nosso encontro o maior número de participações. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia a todos. bom dia, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia, Elise. Bom dia a todos os participantes. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar, né, o evento, a organização, a preocupação, né, com essa carreira que é tão assim, importante. A gente vê o quanto ela já avançou no governo federal e os estados que adotaram essa carreira também precisam avançar, assim como o nosso. A gente teve uma criação dessa carreira assim, um pouco assim, que dificultou a aceitação, tem dificultado um pouco a questão da valorização do gestor como um servidor que tem condição de contribuir com a implementação das políticas públicas, com a manutenção dos objetivos que são traçados a longo prazo. Então, o gestor tem condição de dar uma contribuição muito grande para a administração pública, né? Mas a gente precisa realmente demonstrar que nós temos essa capacidade, nós temos essa habilitação, essa vontade de fazer isso, né? E nada mais adequado do que ter uma carreira própria, ter se não tem a carreira própria, mas tenha pelo menos uma organização desse grupo de gestores, né? Para que cada mudança de governo, os gestores eles possam ser procurados, né? Para que eles possam dar a contribuição e tentar manter as políticas de estados que são estabelecidas e que, às vezes, com a mudança de governo, elas acabam sendo perdidas, né? Então, cabe a nós, gestores, essa grande responsabilidade de estar aí tentando manter os objetivos da administração pública, né, nos trilhos, ou de modo que a gente consiga alcançar realmente resultados satisfatórios. Então, a gente parabeniza o evento, né, a iniciativa, e o interesse nosso realmente é ampliar nossa organização como um grupo de pessoas que tem condições de dar uma boa colaboração para a administração pública em geral, tanto no âmbito da União, no âmbito dos estados. Então, assim, o que a gente tem contribuído, o que a gente conseguiu contribuir, acho que já é bastante relevante. Então, a gente precisa enfatizar bastante a importância dos gestores em cada órgão. Ok. Muito obrigado, Charles, pela sua gentileza.
de estar aqui conosco, né? Eu sei que a agenda de vocês é muito corrida, mas a gente fica contente aí com a sua presença. Agradecer aqui ao Wagner Oliveira, o Rodrigo, a Flávia, a Terezinha, o Cleone e o Adalto, que não estão no encontro, mas fazem parte do nosso conselho, né, do nosso colegiado. Muito obrigado a todos aí por esse momento, né, nesses meses todos de trabalho. Ok, a Wanda está dizendo aqui que podemos fazer um grupo de WhatsApp para ficarmos atualizados. Wanda, nós, inclusive, identificamos já existem 3 grupos de WhatsApp só de gestores, né? Nós temos um grupo dos gestores do concurso de 2012, uma turma lá, acho que de 26 gestores que estão nesse grupo, mais alguns que saíram, e existem outros 2 grupos, me parece que um grupo que você participa, ou aliás, o que a Denise da SSP participa, e que a Luciene, etc., e me parece que tem um outro grupo que a Deli, acho que da SECAD participa, então me parece que tem... Então a gente vai tentar agora com a associação criar um grupo só, com a participação de todos, ok? Vamos lá, então. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Faltam ainda alguns minutos, faltam 3 a 5 minutos. Estou abrindo aqui democraticamente o espaço para que todos falem. Rogério, Sim, só Thiago. para a participação, eu gostaria de partilhar muito do que a Elise passou. Acho que é interessante fazer um benchmark com uma série de coisas que ela pontuou, que vão alinhamento, esse mapeamento de necessidade, mapeamento de capacitações, para que a gente possa construir um alinhamento de governo. As tecnologias aí são bem interessantes. Então, vamos levar um pouco desse histórico do que foi debatido aqui, para que a gente possa alinhar. Agradecer a oportunidade de conversar com todos, dizer que estou aberto, quem quiser ir lá conversar também, o tempo inteiro. Acredito muito que a carreira é fundamental para o Estado realmente entregar algo satisfatório para a sociedade. Então, acho que a gente tem que se unir para fazer essa entrega, para que isso possa ser claro e o nosso papel fique definido dentro do corpo de qualificação de mão de obra do Estado. Muito bem, boa sugestão. Eu acho assim que dentro da esfera federal nós temos aí um órgão supervisor da carreira, né? Então é algo que pode ser amadurecido para o futuro também, no caso dos gestores, de haver um órgão que possa fazer a supervisão, capacitação, melhor alocação desses profissionais. Para se ter uma ideia, nós temos notícias que tem gestores públicos atualmente exercendo funções de assistente administrativo, né? Assim, praticamente impensável algo desse nível. Gestores públicos sendo devolvidos para a SECAD, gestores públicos naquela fase de geladeira, né? Então, assim, os profissionais de nível superior estratégico são profissionais que estão ali numa linha mais de frente, né, da gestão. E nós precisamos nos posicionar como tal, exigir a nossa participação dentro de um contexto de política pública não é nada mais do que a nossa própria obrigação enquanto profissionais do nível do front, né? Geralmente nessas trocas de governo sempre há esses paradigmas, né? Aquele gestor fazia parte de tal governo, então agora ele não vai fazer. Então, assim, a gente precisa tecnicamente evidenciar para os governos, independentemente de quem entrar, a importância desse profissional e também buscar a nossa valorização, né? Enquanto progressões, enquanto tabelas de remuneração, né? Em planos de carreira, enfim. Vamos chegando ao fim do nosso encontro, agradecer a Elise. Elise, muito obrigado pela sua gentileza, tá? Até uma próxima oportunidade. Agradecer a você, agradecer ao Thiago também. Estamos aqui à disposição. Tá. Ok. Obrigado. Pode eu falar. quero mais uma vez convidar todos que puderem participar amanhã às 18h30 no Sindicato de Servidores Públicos Federais, fica ali ao lado da escola da Faculdade Objetivo,
rua lateral do Extra Hipermercado. Nós vamos estar fazendo lá, cumprindo as proformidades, né, da questão da parte jurídica, da criação da AGESTO, que será a Associação dos Gestores Públicos do Tocantins. Quem se disponibilizar a contribuir, a fazer parte lá desse primeiro time, né, a gente está prevendo aí uma equipe mais reduzida para que sempre novos colegas possam contribuir, né? Enfim, a estratégia é que nem todos os gestores façam parte de uma vez só, né? E aí daqui a pouco a gente tem daqui 2, 3 anos, tem uma nova equipe tocando o processo. Tiago, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza. Até a próxima oportunidade. Até mais. Ok. Agradeço a todos pela participação, pela gentileza aqui conosco. Nós ainda já passamos aqui 2 minutos, mas ninguém se inscreveu aqui. Muito obrigado a vocês. Muitas pessoas aqui, ó, a Giane está dizendo aqui, quero me colocar à disposição para contribuir nesse processo, vamos entrar em contato, tá, Giane? Muito obrigado aí a todos pela gentileza. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e cumprimos aqui de forma fiel o nosso horário. Até mais.